Boa noite a todos. Eu sou o Bruno e, juntamente com a Jéssica e a professora orientadora Luana, a gente faz parte do projeto de desenvolvimento com granito artificial. Então, nossos objetivos: o desenvolvimento de artefato de design utilizando o granito artificial. A metodologia. A metodologia consiste em recolher matérias-primas comerciais, como vidro reciclado. Este material será recolhido através de vidrarias do Laboratório de Química do Bloco H da Católica em Jaraguá do Sul. Também será utilizado para o desenvolvimento do material resina polimérica proveniente do descarte da fabricação de botões, de uma empresa da região. Esses materiais serão incorporados no cimento estrutural branco, tal material será obtido através de doação. Podemos ressaltar que para a fabricação do granito artificial pode ser utilizado outro tipo de cimento, porém optou-se pelo cimento estrutural branco, pois o mesmo fornecerá, junto com as diferentes cores, um visual moderno e diferenciado. Após a obtenção dos materiais, é desenvolvido um artefato decorativo. Então, aqui, sustentabilidade. Então, a gente tem aqui uma citação de Magalhães daí. O objetivo da sustentabilidade ambiental é que os interesses das gerações futuras não estejam comprometidos pela satisfação das necessidades da geração atual. Esse é o enfoque bastante desse projeto. A gente tentar procurar meios de usar os restos, né, provenientes de indústria, coisa assim como os botões, para refazer novos objetos. Artefatos. Aqui a gente tem alguns exemplos de artefatos em desenvolvimento que a gente está fazendo. Primeiramente, aqui eu quero falar sobre como que é o nosso processo, que ele consiste primeiro em quê? A gente tem a água que é utilizado, o cimento e os botões. Primeiro a gente tem que ter todas as medidas bem certinhas, porque depois eu vou mostrar um resultado de como que ele fica quando acaba dando errado. Dando errado mais na questão ali de medidas mesmo, né? Mas a gente tem que ter as medidas bem certinho, então a gente usa a balança mesmo da Católica para ter isso. Primeiramente tira os botões e o cimento, que a gente faz as medidas deles ali e coloca, e depois a gente vai adicionando água. A gente tem uma porcentagem de água que é utilizada, mas em muitos projetos a gente acaba tendo que ver mais ou menos o quanto vai precisar, porque às vezes o objeto é muito grande, como a gente tem uma mesa ali na frente, coisa assim, pode acabar mudando um pouco a porcentagem. Aqui na primeira, então, a gente tem de molde, que a gente faz bastante teste com molde. Primeiramente, a gente tem aqui um de gesso, que a gente queria testar para ver uma questão de detalhes, que eu vou mostrar ali o resultado mais ali na frente. A gente tem esse segundo padrão aqui, que é o de silicone, que é bastante utilizado na indústria, mas ele não é sustentável, então a gente tenta substituir ele por outras formas de utilizar. Ali, como eu mostrei, tem o gesso, a gente também tem o que é feito com gelatina, que foi desenvolvido ali na Católica. A gente fez alguns testes com ele, um dos resultados deu errado, então a gente ainda tem que continuar fazendo mais testes, porque um dos resultados acabou dando o granito e o cimento acabavam se meio que desgrudando, eles se desfaziam, quebravam alguns pedaços, talvez seja por ficar muito tempo na gelatina, a gente não conseguiu ter isso por causa da pandemia, né? A gente conseguiu mais fazer testes com esse tipo, mas essa é uma dúvida que a gente tem ali para resolver, porque ele seria a melhor forma, né? Gelatina biodegradável, então para o nosso projeto sustentável seria muito importante. Aqui na terceira não tem um de desenvolvimento, mas mostrando também a gente consegue fazer umas bolinhas com ele, formas diferentes, né? Orgânicas, geométricas, tudo mais. Então, aqui a gente tem mais alguns artefatos. Aqui na primeira, na esquerda, a gente consegue ver uma questão de cores que a gente tem no projeto, que é desenvolvido, a gente faz vários testes com cores, coisas assim. Primeiramente, a gente tem testado bastante com aquarela líquida, né, que a gente utiliza. O problema é que acaba indo bastante aquarela e mesmo assim o resultado, por causa talvez da água, ele acaba se misturando e acaba ficando bem fraco ali no projeto. Então a gente está vendo como deixar essas cores mais fortes, né, mesmo com o cimento branco, né. A gente está tentando ver como deixar essas cores mais chamativas, mais saturadas no projeto. Mas aqui a gente já tem alguns exemplos. Na esquerda a gente tem esse vasinho que a gente fez rosa, e na direita a gente tem uma bolinha azul ali, duas bolinhas azuis, e uma mesa que foi desenvolvida ali. A gente fez a parte de cima e a parte de baixo ali foi o Paulinho que acabou terminando pra gente. Então, para ver como tem inúmeras formas que a gente pode utilizar esse projeto, né?
Também lembrando que a gente tem que sempre lixar esses objetos depois, então porque ele fica com uma camada de cimento bem fina por cima, é bem tranquilo de lixar, então a gente lixa depois ali só para aparecer um pouco mais o granito. Como você pode ver ali na mesa, a gente consegue notar que tem essas pontinhas pretas que são o do granito mesmo. A gente tem granito, o granito que a gente fala são os restos de botões, né? A gente tem diferentes cores que a gente sempre recebe às vezes cargas, então às vezes a gente utiliza um para ver como fica com uma cor, utiliza outro vez fica com outra cor, e acaba sendo assim o projeto, a cor do projeto no resultado final ali, que a gente lixa, ele dá essa aparência bem legal parecendo granito e tudo mais. Aqui na direita a gente tem aquele passarinho que eu mostrei aqui na primeira imagem ali, que eu fiz o modelo com gesso, e a gente tem o resultado dele aqui na direita. Esse foi um teste mais para a gente ver quanto de detalhe que a gente consegue, por mais que ele seja uma forma mais orgânica simples, ele é pequenininho, então a gente queria ver o quanto que a gente conseguia utilizar desses detalhezinhos, e aqui a gente consegue na direita, a gente conseguiu ver que a gente consegue ter bastante, mesmo com granitos maiores, ele não dá tanta diferença ali na forma do objeto, ele lixando a gente consegue deixar ele bem lisinho e bem no formato que a gente quer mesmo. E embaixo dele a gente tem um outro objeto, um outro artefato que a gente fez, que deu um resultado que acabou dando errado, né? Por causa das medidas que eu falei no início. A gente pode ver que o granito, ele subiu tudo na mistura, provavelmente por ter água demais. Então ele subiu todo, a parte de baixo ficou totalmente cimento e o granito ficou todo em cima. E daí a gente não tem como lixar e acaba que dá errado, né? Porque a gente não consegue lixar, não consegue deixar lisinho, uma forma legal que a gente queria. E daí se a gente colocasse do outro lado, seria apenas cimento, né? Então ele não daria nem a resistência suficiente. E aqui daí como conclusão, a gente está em fase de testes. Como eu falei ali, a gente testa bastante a questão do molde, vários tipos de molde, tentando sempre ir para uma parte mais orgânica, mais sustentável, degradável, para a gente fortalecer bastante essa parte da sustentabilidade, que a gente falou que esse projeto é bem importante para isso, né? Então, a gente está fazendo teste de cores também, a gente tem algumas ideias. Aqui eu não trouxe algumas fotos, mas a gente já tem teste de mistura de cores também que a gente está fazendo teste, porque a gente tem uma dificuldade na mistura de cores, que seria legal, mas como a gente adiciona bastante água no artefato, às vezes as cores acabam se misturando e fica só uma outra cor, que é uma mistura das duas. Então a gente já está fazendo teste para ver como que a gente deixa essas cores separadinhas. A gente está desenvolvendo tudo ali no laboratório da Católica. Ali no fundo, esse terceiro objeto no artefato ali, de fundo a gente consegue ver um dos resultados que deram errado também, que foi o resultado com a gelatina. Não sei se não deve dar para enxergar muito bem, mas ele acabou ali, a gelatina grudou no cimento e no granito, e quando a gente vai tirar, ele acaba saindo pedaços do granito e do cimento juntos. A gente não sabe se talvez for por deixar muito tempo na gelatina mesmo, daí acaba dando uma reação ali, ou a gente vai fazer outros testes, né, para ver se talvez no momento em que secar a gente já tira e aí ele não fica muito tempo ali e fica legal. Então a gente está fazendo esses testes ainda. Então era isso, o nosso projeto está em desenvolvimento ali em Católica, como eu já falei. A gente está na fase de bastante teste, e a gente já está agora indo para o artefato final, que a gente vai tentar fazer essa mistura de cores com algum molde biodegradável. Então, era isso. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos.